Boa noite, amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família. É um grande prazer, grande alegria para nós podermos estar aqui para cultuarmos ao Senhor e juntos com você, nós aqui, você aí na sua casa, com a sua família, juntos podermos cultuar ao Senhor. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua família. Reúna aqueles que estão aí na sua casa para nesse momento cultuarmos juntos ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, esteja com o seu coração aberto para cultuar o Senhor, render graças a Ele e vamos juntos cultuar, louvar e receber a mensagem do Senhor aos nossos corações nessa noite. Eu sou o pastor Elvison Mesquita, pastor auxiliar da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, e te convido agora para que nós possamos orar juntos. Nesse momento você coloque toda a sua vida, a sua família, a sua angústia, a sua preocupação e também os seus motivos de agradecimento diante do Senhor. A oração, amados, é parte importantíssima da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. É totalmente necessário que tenhamos vida de oração, portanto te convido para juntos orarmos nesse momento. Feche seus olhos, abra o seu coração e leve o seu pensamento a Deus nesse momento. Converse com o Pai. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, justiça, sabedoria, nós louvamos, Pai, o Teu santo e precioso nome. Te agradecemos, ó Pai, pela Sua graça sobre nós, pela Sua misericórdia que se renova sobre nós e é a causa, Pai, de nós não sermos consumidos. O Teu grande amor, a Tua graça e o Teu cuidado sobre nós, o Teu amor zeloso sobre nós, Pai. Nós agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua mão que nos sustenta e nos guarda, Pai. Nós louvamos ao Senhor e nesse momento pedimos, clamamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos e amigos que cultuam ao Senhor de suas casas, através da internet conosco, Pai. Que tudo, ó Pai, que for feito aqui glorifique o Teu santo e precioso nome, e os nossos irmãos e amigos que estão em casa estejam também glorificando o Seu nome, ó Pai, cultuando ao Senhor com seus corações contritos em adoração, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, pela vida dos nossos irmãos e amigos que se encontram, Pai, com algum tipo de enfermidade, ó Pai, seja ela o Covid-19 ou qualquer outra enfermidade, Pai, pedimos a Tua mão poderosa, ó Pai, sobre a vida de cada um, ó Pai. Pedimos pela vida do pastor Helenilson, ó Pai, nosso pastor presidente, a irmã Márcia, esteja com a Sua mão ali abençoando, ó Pai, a vida dos Seus servos, fortalecendo a cada dia. Pedimos, ó Pai, pela vida do Senhor Pedro, ó Pai, nosso irmão amado, Pai da irmã Márcia, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dele e toda essa família amada, ó Pai, que Sua mão poderosa esteja ali restabelecendo a saúde do seu Pedro, abençoando e fortalecendo também cada membro da família que ajuda ali no cuidado com seu ente querido, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelas Suas misericórdias e clamamos ao Senhor, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Te convido agora a louvar ao Senhor, render louvores a Deus. Vamos estar louvando a Deus com a irmã Raquel. Boa noite, irmãos. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer.
coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 120. Salmo 120. Vamos fazer a leitura deste salmo, dessa porção da palavra do Senhor. E vamos iniciar hoje, nessa quarta-feira, uma série de pregações a respeito dos salmos peregrinos, ou chamados salmos de romagem. E o primeiro deles é o Salmo 120. Vai estar sendo colocado aqui, você que nos acompanha pelo Facebook vai poder ler junto conosco, se você não está ou não tem a Bíblia. Mas se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, esteja com ela em mãos e acompanhe conosco a leitura desse salmo, apenas 7 versículos. E assim nos diz a palavra do Senhor: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra viva, poderosa e eficaz.
Senhor Deus, agradecemos, Pai, pela Sua palavra revelada a nós, pelo Seu cuidado para que ela chegasse até nós, e pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito Santo nos conduza, nos dê entendimento, ó Pai, para conseguirmos, ó Pai, entender a Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas, ó Pai, que o Seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e use o Teu servo como instrumento do Senhor pela misericórdia do Senhor, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos hoje iniciar, e eu te convido para estar conosco, nos acompanhar nessa caminhada, nessa peregrinação aqui pelos salmos, peregrinos pelos salmos de romagem. Se você observar na sua Bíblia, dependendo de qual é a sua Bíblia, muito provavelmente vai estar escrito em cima do Salmo 120, cântico de romagem, e assim vai até o Salmo 134. São 15 salmos que são os chamados salmos peregrinos ou salmos de romagem, cânticos de romagem. Cada um desses 15 salmos é chamado dessa forma. E por que ele é chamado dessa forma? O termo usado aqui significa romagem, degraus, escaladas, subir, e isso porque esses salmos eles eram cantados quando o povo de Israel ia para Jerusalém, e quando se ia para Jerusalém, ali naquela região, Jerusalém era o local mais alto, então todos aqueles que estavam naquela região ali da Palestina, eles saíam de onde estavam e subiam para a cidade de Jerusalém, todo o povo de Israel, todo o chamado povo de Deus. E esses salmos, nós sabemos os autores de alguns deles. 10 desses 15 salmos são anônimos. 4 desses salmos são atribuídos a Davi, o rei Davi, que é o Salmo 122, 124, 131 e 133. E o outro, que nós sabemos a autoria, é o Salmo 127, que é atribuído a Salomão. Então esses salmos, eles formam um inário, um pequeno inário dentro do grande saltério, do grande inário que é o Salmo, o livro de Salmos. Então esse inário, ele é formado para ser usado por esse povo que ia para Jerusalém, que peregrinava para Jerusalém, e na ida até Jerusalém eles iam cantando, eles iam louvando a Deus com esses salmos aqui. Cantavam também outros salmos, mas esses aqui foram feitos especificamente para que eles cantassem enquanto peregrinavam até chegar então em Jerusalém, onde eles ali iam participar das festas do povo judeu, do povo de Israel, o povo de Deus. Então esse salmo, ele forma esse cenário que na peregrinação para Jerusalém, eles cantam, e essa peregrinação ocorria em 3 ocasiões, em 3 festas do calendário judaico: na Páscoa, que acontecia na primavera, no Pentecostes, que era no começo do verão, e na festa dos tabernáculos. Então a lei de Moisés, a lei cerimonial, dizia que em uma dessas 3 festas, pelo menos, o povo de Israel tinha que ir. E normalmente aqueles que não iam nas 3 preferiam ir na festa da Páscoa. Por isso que nós vemos lá no relato do Novo Testamento, que quando Jesus ele é crucificado, ele é ali então morto, depois ressuscita, e até mesmo ainda lá no dia de Pentecostes, a cidade está muito cheia, porque a lei cerimonial dizia que todo o povo de Israel devia estar ali na cidade nesse tempo. Então eles iam, independente de onde eles estivessem morando, eles peregrinavam, eles saíam caminhando para ir então a essas festas, para ir até o templo, para prestar sacrifícios a Deus, para adorar a Deus ali no templo, todo o povo reunido. E os peregrinos, o povo de Israel, eles iam caminhando para Jerusalém e eles iam cantando esse conjunto de salmos, enquanto viajavam com seus grupos de família, as suas famílias, para Jerusalém. E esses salmos, esses cânticos, eles lembravam de situações pelas quais esse povo passou. Esses salmos peregrinos, esses cânticos de romagem, lembravam o povo de situações que eles passaram, e situações difíceis, circunstâncias, todo tipo de circunstância, e fazia com que eles mantivessem a perspectiva de que sempre, independente da situação, Deus
esteve com eles, então eles poderiam sempre, em qualquer circunstância nova que surgisse, permanecer confiando no Deus, o qual eles estavam indo ali até o templo para adorar. E esses salmos, eles vão tratar sempre de 3 temas que são muito repetidos dentro desses salmos: as aflições sofridas pelo povo de Israel na mão de outras nações, os períodos que eles passaram por escravidões e outras dificuldades. Segundo, a proteção e o cuidado bondoso e amoroso de Deus, mesmo durante esses períodos difíceis para com o seu povo. E o terceiro, a bênção de estar em Jerusalém, a bênção de eles poderem ir até Jerusalém, de poderem ali cultuar o Senhor e estarem reunidos. Então, Israel, nós sabemos, esse povo passou por muitos momentos difíceis, eles foram desprezados, foram muitas vezes zombados por outros povos, por vezes ele foi quase destruído, o povo foi invadido por outras nações, se tornou escravo muitas vezes, muitos morreram, várias vezes foram cercados, caíram em armadilhas, mas apesar disso tudo, apesar de todas as aflições, de todas as angústias, mesmo após a escravidão, esse povo ele resiste e sobrevive, graças ao cuidado de Deus. Então essa peregrinação, esse ato de sair de onde está e ir até Jerusalém, era a viagem que todo o povo de Deus fazia, e ocorria aí nessas 3 datas, a festa da Páscoa, da Pentecostes e dos tabernáculos. E isso fazia também com que eles lembrassem que, em termos espiritualmente, eles ainda eram peregrinos. Eles estavam na terra prometida, mas eles ainda eram peregrinos, porque a nossa terra, o lar, não é aqui. O nosso eterno lar é o céu, as mansões celestiais. Então esses cânticos faziam também que naquela peregrinação eles se lembrassem disso. Por mais que eles estivessem indo para Jerusalém, a terra, as mansões celestiais, a morada eterna é aquela nos céus, junto de Deus. É assim como nós, hoje também sabemos, nós estamos, amados, em uma peregrinação. Nós estamos peregrinando por essa terra. Nós não estamos no nosso lar. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso destino final. Nós não estamos em casa, nós estamos em uma terra estranha, peregrinando para então o nosso lar, o lar celestial. Apesar de muitos cristãos não compreenderem isso, apesar de muitos viverem como se pertencessem a esse lugar, apesar de muitos não compreenderem que são peregrinos e estrangeiros aqui e quererem fincar as suas raízes nessa terra, se importando muito, dando prioridade, se importando demais com aquilo que é daqui, com aquilo que é dessa terra, não tendo em mente que são peregrinos, mas se comporta como se fossem proprietários dessa terra, como se o lar fosse aqui, quando na verdade nós sabemos que nós estamos aqui por um breve tempo, por uma caminhada, uma peregrinação até o lar celestial. Estamos aqui até que o nosso Pai venha então nos buscar e nos levar, enfim, para a nova Jerusalém, encerrar a nossa peregrinação aqui. Nós não podemos cair no erro de nos esquecer, de nos satisfazermos com o que a terra, com o que esse mundo pode nos oferecer, então nos acomodar, nos sentir confortáveis aqui, mas nós precisamos viver tendo em mente sempre essa perspectiva de que o nosso lar não é aqui, de que a minha e a sua morada não é aqui, nossa morada é celestial, nós somos filhos de Deus e vamos para junto do Pai. A nossa cidadania é do céu, a nossa cidadania está no céu. Saber disso deve fazer com que a nossa vida aqui na terra seja diferente, seja transformada. Vivemos com uma perspectiva voltada, com os nossos olhos fixos, focados no céu, aquilo que é eterno. A nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, aquilo que é eterno. Saber que somos cidadãos dos céus deve fazer com que vivamos aqui de maneira diferente. E os salmos de romagem, esses salmos peregrinos, nos ajudam a lembrar que nós precisamos sempre ter isso em mente, jamais nos esquecer. Os israelitas, naquele tempo aqui que os salmos relatam, eles peregrinavam para Jerusalém, cantando hino, louvando a Deus, para sempre se lembrarem o quão bondoso Deus é, o quão fiel Deus é e o quanto eles podem,
podiam confiar em Deus. Assim também deve ser a nossa peregrinação aqui, tendo sempre em mente o quão bondoso Deus é, o quão fiel Ele é, o quão justo Ele é, e que nós podemos e devemos sempre confiar nele, estamos indo para Ele. E o primeiro desses 15 salmos é o que nós lemos hoje. O primeiro desses 15 salmos peregrinos, desses cânticos de romagem, é o 120. E é interessante nós observarmos isso. O Salmo 120, quando nós lemos, nos dá uma perspectiva de alguém que ainda não está perto da cidade, não está perto de Jerusalém, alguém que está começando a caminhada. E quando nós vamos no último salmo de peregrinação, o Salmo 134, nós vemos ali que é um salmo já na perspectiva de quem está dentro do templo, de quem já está em Jerusalém, louvando a Deus. Então, estudar esses salmos, que é o que nós vamos fazer aqui, é realmente fazer uma viagem, fazer uma peregrinação. Então nós te convidamos para fazer essa peregrinação conosco aqui na Palavra de Deus e compreendermos melhor esses salmos, que sempre falam de situações que podem e com certeza são muito aplicáveis à minha e à sua vida, porque essa é a Palavra de Deus. Então nós vamos iniciar hoje a nossa peregrinação nesses salmos, nossa caminhada aqui nesses 15 salmos, começando com 120, que foi o salmo que nós lemos. E esse salmo, o Salmo 120, ele começa falando de angústia, falando que na minha angústia, nós vemos aqui, já conseguimos perceber na primeira frase, no versículo 1, que o salmista aqui é alguém que está angustiado. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, diz ele. Isso porque aqui o salmista ele está refletindo, ele está orando a Deus, ele está num momento ali de meditação, de oração, de reflexão, de conversa, de relacionamento com Deus a respeito daquilo que ele está vivendo. Havia algo ali que estava fazendo que ele ficasse angustiado. E qual era a situação que fazia isso com ele? O salmista, a palavra vai nos dizer, ele estava habitando, ou seja, ele estava entre pessoas que faziam que ele ficasse angustiado. Por que isso? Porque as pessoas que estavam ali com ele não eram pessoas que buscavam a paz. Eram pessoas que viviam em atrito, eram pessoas que viviam fazendo intrigas, eram pessoas de lábios mentirosos, a palavra vai dizer, pessoas que usavam de mentira, pessoas que eram bajuladoras, pessoas que em muitos momentos agiam com falsidade. Então era isso que estava tirando a paz do salmista, porque ele estava sendo alvo dessas mentiras, ele estava sendo alvo de difamação, pessoas estavam sendo falsas com ele, e ele, sem ter o que fazer, ele ora, ele clama ao Senhor, ele se derrama diante de Deus em clamor, ele suplica e entrega a situação para Deus, ele entrega a situação para aquele em quem ele confia, ele pede a Deus então que liberte ele dessas pessoas mentirosas, dessas pessoas que estavam difamando o salmista, falando mal dele e usando de mentira para fazer isso, mentindo a respeito dele. Então em seu relacionamento com Deus, o salmista está orando, está recebendo a resposta de Deus. Nós vamos ver isso aqui, e ali Deus vai responder o salmista, e com essa resposta para a vida dele, ele entende então o que ele precisa fazer. E sem dúvida esse salmo vai trazer lições valiosas para mim e para a sua vida. Sem dúvida a situação que o salmista vive não é uma situação que é restrita àquele tempo e restrita ao salmista. Situação em que existem pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que bajulam, pessoas que agem com falsidade. Em todos os tempos, em todas as eras, sempre existiu e vai existir pessoas que agem dessa maneira. E infelizmente, muitas das vezes, nós, como cristãos, como filhos de Deus, também somos alvos dessas mentiras, alvos dessas difamações, alvos desses enganos. Então, esse salmo nos ensina que quando nós nos sentimos aflitos, quando nós estamos angustiados por causa dessas situações, nós temos aqui nesse salmo 3 direcionamentos de Deus para que os nossos fardos, essa dificuldade, essa angústia se transforme em bênção. E o primeiro direcionamento que nós vemos nesse salmo, logo no primeiro versículo, é que nós devemos clamar a Deus. Os versículos 1 e 2 dizem: Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua
enganadora. O salmista está aqui clamando. O texto mostra que pessoas estavam falando mal desse salmista. Pessoas estavam difamando ele, falando mentiras. Tanto que no versículo 7, ele vai dizer que ele busca a paz, mas essas pessoas, elas só buscam a guerra. Por mais que ele busque a paz, aquelas pessoas não querem viver em paz. Ele é um pacificador, mas aquelas pessoas não comungam com ele da paz. Eles querem atrito, eles querem intriga, eles querem mentira, eles querem engano. Então ele está vivendo em meio a essa dificuldade. Você pode ver que no versículo 2 ele pede que Deus o livre da língua enganadora. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ou seja, me livra, me dá livramento desses que estão aí me difamando, que estão falando mal de mim, que agem com engano, que perto de mim falam bem de mim, mas longe estão me acusando, estão me difamando. O salmista estava passando por essa situação. Ou seja, ele tinha ali pessoas bajuladoras, pessoas que agiam com falsidade, pessoas que elogiavam ele, mas não era verdadeiramente aquilo que estavam sentindo ou que pensavam no seu íntimo, e isso fazia com que o salmista se sentisse angustiado. Ele buscava a paz, mas aquelas pessoas não queriam a paz, não havia mais o que ele fazer. Ele não podia, convencer aquelas pessoas a serem diferentes, ele não tinha o poder para transformar aquelas pessoas, então ele clama a Deus. Ele clama a Deus, a palavra vai dizer, mediante isso ele faz um clamor a Deus. E no versículo 1 diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. E é interessante, nós vemos aqui que a palavra que ele usa quando ele diz eu clamo, o significado é de que eu tenho clamado. Ou seja, porque o salmista ele está confiante para clamar ao Senhor. Ele diz, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Porque o salmista já tinha relacionamento com Deus. Ele já havia clamado antes. O texto nos dá essa perspectiva, ele já havia clamado antes ao Senhor, o Senhor havia ouvido o salmista, havia o respondido, então agora ele tem confiança para continuar clamando a Deus. Então ele agora continua confiante, orando, seguro de que Deus está o ouvindo. Em vez de reclamar da situação, ele clama a Deus. E essa é uma perspectiva que nós sempre devemos ter, queridos. Não reclame, mas clame a Deus. Não reclame, não blasfeme, mas clame a Deus. Não reclame, mas faça conhecidas as suas súplicas e as suas angústias diante de Deus. Não viva uma vida de murmúrio e de reclamação. Então, o salmista, conhecendo a Deus, ele clama a Deus. Ele sabia que em Deus havia resposta. Ele compartilha com Deus, com o Senhor, a sua dor, a sua angústia, porque ele já havia orado a esse Deus antes, ele conhecia esse Deus, ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia que esse era o Deus que havia feito aliança com o povo de Israel, com o seu povo. Então ele clama ao grande eu sou, ele clama a Deus, ao Deus que havia se revelado a Moisés, que havia tirado o povo do Egito, que havia feito milagres e maravilhas. Ele clama a esse Deus. Ele clama. E quando a Bíblia nos diz que ele clama, esse clamor não é uma simples oração. O clamor é uma oração fervorosa. Clamar é um grito de socorro. Ele clama a Deus de forma intensa, de forma fervorosa, de forma perseverante, se mostrando então dependente de Deus, se humilhando diante de Deus, se derramando diante de Deus, se abrindo ali diante de Deus. Isso é clamar a Deus. Ele não reclama, ele não blasfema, mas ele clama na sua angústia. Quando ele está angustiado, ele coloca tudo diante de Deus e clama ao Senhor, reconhecendo que Deus é poderoso e que ele é dependente de Deus, sem questionar a Deus, mas com o coração aberto e derramado diante de Deus para ouvir a resposta de Deus. Ele clama pedindo livramento. O versículo 2 diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ou seja, manda para longe esses mentirosos. É isso que o salmista está pedindo. Manda para longe esses enganadores, me livra deles de alguma forma. E normalmente nos momentos de angústia, quando temos um problema, a nossa oração é essa, é pedir a Deus que tire. O apóstolo Paulo orou assim, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, nós vemos ele relatando isso, que ele tinha um espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que Deus tirasse, e Deus disse para ele, a minha graça te basta.
Nós devemos e sempre devemos nos derramar diante de Deus e estar prontos para acatar a resposta graciosa e amorosa do nosso Deus. Então, sempre que há alguma dificuldade, nós clamamos ao Senhor, pedindo que Ele retire essa dificuldade da nossa vida. Isso é normal, é natural. Nós temos um problema, temos uma angústia, um sofrimento, oramos e pedimos a Deus, nos livre disso, nos livre desse sofrimento, nos livre da causa desse sofrimento, que é o que o salmista pede, me livre desses enganadores, dessas línguas mentirosas, dessas línguas enganadoras. E fazendo isso, clamando a Deus, é necessário também, o primeiro direcionamento é clamar a Deus, e o segundo é confiar no Deus ao qual nós clamamos. Os versículos 3 e 4 nos mostram isso. Versículo 3 diz: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? A resposta é: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Amados, esses dois versículos é a reflexão do salmista em relação à resposta de Deus à oração que ele fez. Essa é a mensagem que Deus dá ao salmista, a oração do salmista. O salmista está pedindo: Deus, me livra dessas línguas enganadoras, Deus, me livra desses lábios mentirosos. Então é o autor refletindo sobre a resposta que Deus deu a ele, e a resposta de Deus é basicamente de que Ele, Deus, é quem fará a justiça. E o salmista pergunta, no versículo 3, refletindo: o que essas pessoas vão ganhar fazendo isso? O que será acrescentado? Qual é a recompensa dessas pessoas que ficam difamando, que ficam enganando e mentindo? E a resposta está no verso 4, a resposta de Deus para ele. O salmista não precisava atacar o inimigo. O que Deus responde para ele é: filho, eu sou fiel e justo. Eu sou fiel e justo, eu julgarei a todos. O salmista não precisava atacar o inimigo, pois o Senhor é quem recompensaria conforme o pecado. É Deus quem traria justiça para aqueles que estavam difamando, que estavam enganando, que estavam mentindo. E a palavra diz que a resposta de Deus no versículo 4 é que eles receberão setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Setas e brasas são palavras usadas na Bíblia sempre para mostrar e falar de palavras maldosas e mentirosas, que era exatamente o que estava acontecendo. Então o salmista, ele não devia procurar se vingar, ele não devia procurar de maneira alguma atacar aquelas pessoas que estavam atacando a ele, mas Deus traria a justiça, e Deus está dizendo aqui que essa justiça seria feita da mesma forma que eles estavam afligindo esse filho de Deus, esse fiel, esse cidadão dos céus, pertencente ao povo de Deus, eles também seriam afligidos. Assim, com as mesmas armas que eles estavam afligindo, eles seriam também afligidos. Então o salmista, ele não devia pagar o mal com o mal. Assim como lá no Novo Testamento, em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer, ele não devia pagar o mal com o mal, ele não devia se vingar deles de nenhuma forma, mas deixar tudo nas mãos de Deus. A justiça é de Deus, o julgamento é de Deus, é Ele quem tem o direito, é Ele que vai julgar a todos, Deus. Amados, o que não falta em nossos dias são palavras perversas. O que não falta em nossos dias são línguas mentirosas, são lábios enganadores. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos ter cuidado com o que nós ouvimos. Isso nos afeta. Devemos ter cuidado também com o que nós falamos, mas devemos sim ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Talvez você ache que não, você pode ouvir tudo, mas o que nós ouvimos, aquilo ao que nós damos ouvido, nos afeta. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos desviar os olhos da maldade, mas os nossos ouvidos também devem estar se desviando da insensatez, se desviando dos lábios mentirosos, se desviando das línguas enganadoras. Atentai-vos ao que ouvis, diz Marcos 4:24. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter cuidado. Quando nós somos difamados, quando nós somos caluniados, quando mentem a respeito de nós, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque nós corremos o risco
de querer pagar, de querer nos vingar, de querer atacar aqueles que nos atacam, e a palavra do Senhor não nos instrui a fazer isso. Como dissemos em um dos nossos estudos aos Romanos, você não foi chamado para ser vingador, não foi. Você foi chamado para ser um pacificador. Essa é a vontade de Deus para nós. A justiça é de Deus. Aquele que é vingador de todos é Deus. É Ele que traz a justiça, o julgamento. Então a resposta de Deus ao salmista é que um dia Ele vai trazer justiça. Que um dia Deus fará justiça a ele. Fará justiça para aqueles que mentem, que difamam, que enganam. Ninguém escapará do juízo de Deus. Se não fosse naquele momento em que o salmista estivesse clamando, seria então no fim de sua peregrinação, quando então adentrasse a Nova Jerusalém e Cristo viesse então com o seu reino, estabelecer de forma definitiva e julgasse a todos. O que ele estava dizendo é que ele faria justiça. Se não ali naquele tempo e naquele momento, mas a justiça dele não ficaria por ser feita, mas vai ser realizada. E nós sabemos que essa justiça, ela será realizada e será realizada de forma definitiva com a vinda de Jesus Cristo, que julgará a todos. Ninguém escapará da sua justiça. Ele julgará a todos e vai retribuir com justiça todos os pecados cometidos. E é essa a resposta de Deus, a confiança em Deus e a certeza de que Ele é fiel e justo, que o coração do salmista deve então estar consolado. O consolo de Deus para o coração do salmista é: filho, eu farei justiça. Você clamou a mim porque confia em mim, porque me conhece, então confie no que eu te digo agora. Eu trarei justiça. Não se vingue, não os ataque. Permaneça perseverando na paz, porque eu trarei justiça. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não trago a justiça de forma definitiva, é necessário entregar nas mãos de Deus, entregar nas minhas mãos, Deus está dizendo para ele, e suportar com paciência, perseverar em preservar a paz. É o que vai nos dizer os versículos de 5 a 7. Vamos ler juntos? Ai de mim, diz o salmista, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Mesmo em meio a essa situação, o salmista, depois de receber a resposta de Deus, ele está descrevendo a situação na qual ele estava vivendo. Então, mesmo em meio a essa situação, clamando ao Senhor e confiando no Senhor, o salmista lamenta a sua situação, mas se mostra disposto então a preservar, a perseverar pela paz, a seguir aquilo que Deus tinha dito para ele, de aguardar que a justiça de Deus seria feita, e o papel dele nesse tempo é perseverar pela paz, mesmo que isso traga cansaço e exaustão para ele. Nós vemos aqui que ele diz, ai de mim, uma expressão de cansaço, de exaustão, ai de mim, e ele vai dizer, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele de forma sincera expressa a sua exaustão e o seu cansaço diante de Deus. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. E o que ele quer dizer com esses nomes desses lugares? Meseque e tendas de Quedar. No Antigo Oriente, Meseque, esse local que ele cita, fica próximo da Ásia Menor e ao noroeste de Israel. E Quedar, onde ele diz que está nas tendas de Quedar, era uma nação nômade ao norte da Arábia e sudeste de Israel. E esses dois povos eram povos que eles estavam em locais distantes, ou seja, ele não estava literalmente habitando entre esses povos. Mas o que o salmista está dizendo aqui é: esses povos, eles eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel. Então, esses dois povos, eles viviam longe de Israel e eram considerados nações inimigas dos israelitas. E o salmista, ele não está de fato vivendo no meio dessas duas nações, mas ele se sente como se estivesse em meio a inimigos. É isso que ele está citando aqui, é como se aquelas pessoas que estivessem ao redor dele o tratassem como se ele fosse um inimigo, como se ele fosse um israelita e eles fossem de nações inimigas, como a nação de Meseque e as tendas de Quedar.
Então ele se encontra ali no meio de israelitas que se comportam como pessoas de nações inimigas, que afligem ele, que trazem angústia para ele, como pessoas que estavam fora da aliança de Deus, pessoas que não agem conforme o pacto de Deus, conforme os mandamentos de Deus, conforme a vontade de Deus, pessoas que diziam conhecer a Deus, diziam conhecer a lei de Deus, diziam conhecer a vontade de Deus, mas se comportavam como se fossem de nações inimigas. Qualquer israelita que verdadeiramente temesse a Deus não levantaria falso testemunho, porque os 10 mandamentos dizem que não deve se fazer isso, não difamaria o nome de alguém. Então não devia ser fácil realmente a situação que aquele salmista estava vivendo. Se ele estivesse realmente em uma nação inimiga, já seria difícil, mas pior ainda deveria ser estar na sua nação e ser tratado como inimigo, ser difamado por aqueles que são seus irmãos, são seus compatriotas, do mesmo povo dele. E os cristãos, trazendo para os nossos dias, queridos, nós vivemos não apenas no meio de pessoas que não creem em Cristo como nós, mas nós vivemos também em meio a pessoas que se dizem cristãs, mas que infelizmente agem dessa forma. Assim como estava acontecendo com o salmista, nós vivemos sim em meio ainda de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas difamam, enganam e mentem. Pessoas que dizem conhecer a Deus, a sua palavra e a sua vontade, mas ainda não vivem isso de forma verdadeira. Então, sem dúvida, era uma situação angustiante o que vivia aquele salmista. O salmista, ele era um pacificador e ele tentou incentivar aquelas pessoas a viverem a paz, viverem a vontade de Deus, mas eles estavam determinados a manter a sua atitude de guerra, a sua atitude de intriga, de atrito e de problemas o tempo inteiro. E os versículos finais que nós lemos, versículos 6 e 7, mostram que a atitude pacífica e amorosa do salmista não teve resultado naqueles corações endurecidos. O versículo 7 vai dizer: eu insisto na paz, mas eles insistem na guerra. Por mais que ele insistisse com a paz, com o amor, aquelas pessoas insistiam em agir de forma enganadora e mentirosa, como estavam fazendo antes. Ele vai dizer: já há tempo demais, no versículo 6, que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra, o salmista dizendo. E existem muitas pessoas, queridos, que não são pacificadoras, que não são humildes, mas são agitadores, arrogantes, mentirosos. E até que Deus transforme essas pessoas, ou que elas vão para longe, saiam de onde estão, se estão perto de você, estão fazendo isso com você, te caluniando. Se você é um servo de Deus fiel, está sendo caluniado, difamado, enganado, e essas pessoas estão perto de você, quem pode trazer solução é Deus, transformando essas pessoas ou tirando elas de perto de você, ou mantendo, se essa for a vontade dele, como foi a resposta dele para o salmista. E até que isso aconteça, a transformação dessas pessoas, ou que elas não estejam mais próximas a nós, o que Deus nos instrui a fazer é ser paciente, é manter a paz, é continuar amando a esses que nos perseguem, assim como o salmista deveria continuar perseverando pela paz e amando aqueles que estavam difamando a ele, perseguindo a ele. Sabe por quê, queridos? Nós nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, e foi assim que Jesus Cristo agiu com aqueles que estavam difamando ele, por aqueles que tramaram a morte dele. Foi assim que Jesus se relacionou com aqueles que se fizeram inimigos dele. Então, na angústia, em meio ao sofrimento, em meio às mentiras, em meio a pessoas enganadoras, eu e você precisamos aplicar as lições desse salmo em nossas vidas. Nós precisamos clamar a Deus, clame a Deus, se derrame diante de Deus, confie em Deus, ore com confiança, se lembre de quem Ele é, do que Ele fez, de tudo que Ele já fez na sua vida. Lembre-se do quão poderoso é esse Deus, o Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo e de todos. Não seja contaminado pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. Não ataque essas pessoas, não se vingue, mas continue perseverando e buscando a paz.
Lembre-se que Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele julgará todas as coisas. Ele está com os ouvidos atentos às nossas orações. Então clame, confie, não seja contaminado pelo ressentimento, pelo ódio, pelas mentiras, pelas calúnias e pelas difamações. Vença o mal com o bem. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem, fazendo a vontade de Deus. Esse salmo é um salmo que aponta e nos faz lembrar de Jesus Cristo. Aponta e nos faz lembrar daquele que foi caluniado, daquele que foi injustiçado, daquele que foi morto, mas promovia a paz. Mas seus inimigos insistiram na guerra. Assim como o salmista diz no versículo 7. Eu insisto na paz, eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Quando nós pegamos os evangelhos e vemos as pregações de Jesus em todo o tempo, existem ali inimigos tramando a sua morte, insistindo pela guerra. Esse salmo aponta para ele. E aqui nós podemos ver como o Antigo Testamento aponta para aquele que havia de vir. E somente com ele, com Jesus, é que eu e você vamos conseguir vencer uma situação como essa passada aqui pelo salmista. Somente com Deus, queridos, nós conseguiremos perseverar na paz, mesmo quando somos atacados pela mentira, pela difamação, pela perseguição. Somente com Jesus, nós precisamos dele, nós precisamos seguir os passos dele e viver a vontade dele, reagindo a essas situações como ele reagiu. Precisamos de Jesus e precisamos imitá-lo, não só nos momentos fáceis, mas também nesses momentos difíceis, nesses momentos de angústia, de perseguição, de difamação. Assim nós devemos agir na nossa peregrinação aqui. Nós estamos aqui peregrinando, não pertencemos a essa terra, somos estrangeiros aqui, não podemos nos esquecer disso. Os salmos de peregrinação faziam com que os peregrinos se lembrassem que eles não pertenciam àquele lugar. E nós precisamos nos lembrar que nós não pertencemos a esse lugar, nós somos cidadãos dos céus. Então nós devemos agir conforme aquele que é o nosso mestre, devemos imitá-lo, devemos agir conforme Jesus e reagir conforme ele reagiu, mesmo nessas situações difíceis de angústia. Fica a pergunta para nós: temos agido assim? Temos reagido como Jesus? O Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita em nós e nos leva a reagir como ele? Ou temos sido vingativos? Temos sido pessoas que atacam quando são atacados, que revidam o tempo inteiro? Ou somos pessoas que perseveram pela paz? Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a clamar, a confiar e a perseverar, promover a paz, mesmo em momentos em que somos angustiados e perseguidos. Que nunca percamos de vista que aquele que nós confiamos é fiel, é justo, ele julgará a todos, a ele pertence o juízo e não a nós. Que Deus nos abençoe, nos capacite a vivermos dessa forma, que tenhamos sempre os nossos olhos fixos, focados nele, lembrando que aqui nós estamos peregrinando. Aqui é uma caminhada que vai se findar, e então chegaremos ao lar celestial. Que Deus assim nos abençoe, nos capacite, abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos orar, encerrando este momento, este culto, e que a palavra de Deus tenha feito morada em seu coração, que você tenha entendido essa palavra e que ponha em prática tudo aquilo que o Senhor te falou nessa noite. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos capacite, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos, sem a transformação do Seu Espírito em nós não conseguimos, Pai, nós sabemos disso. Somente com o Senhor, ó Pai, através do Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós conseguimos, ó Pai, viver a Tua vontade, Pai. Somente com as nossas mentes e corações transformadas, ó Pai, pela fé no sacrifício de Cristo, ó Pai, nós temos então a capacidade do Espírito Santo em nós para nos fazer viver e promover a paz, para nos fazer viver
como promotores da paz, pacificadores e não como vingadores. Não como pessoas que se vingam, que reagem o tempo inteiro, mas que promovem a paz, que espalham e compartilham o seu amor, a sua paz, Senhor. Ó Pai, em nossa peregrinação aqui, na nossa caminhada, nos capacite a viver a sua paz, nos capacite a oferecer a sua paz, mesmo àqueles que insistem na guerra, Pai. Que não sejamos nós os promotores da guerra, mas que sejamos promotores da paz. Que no que depender de nós, vivamos em paz com todos, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu sustento na vida de cada irmão, de cada amigo que esteve cultuando conosco nessa noite, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, queridos.